Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e o Brasil. No Domínio Público de hoje, em discussão, a reforma do ensino médio. Hoje no Brasil, 8 milhões de jovens estão no ensino médio. Mas, na verdade, 50% dos jovens de 15 a 17 anos não estão cursando, estão fora, portanto, da escola, fora do ensino médio. Desses 8 milhões, apenas 2 milhões, apenas um quarto, conclui o ensino médio. Diante desta realidade, o governo federal, o Ministério da Educação, optou por fazer uma reforma do ensino médio através de medida provisória, depois convertida em projeto de lei pelo Congresso Nacional. Em debate, no domínio público de hoje, a reforma do ensino médio, as suas implicações e o futuro da educação. Para debater esse tema, nós convidamos Maria Beatriz Lucci, professora titular de Política e Administração da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Maria Beatriz tem uma extensa trajetória de ensino, pesquisas, assessorias técnicas, atividades editoriais e lideranças em associações acadêmicas e científicas. Ela também foi membro do Conselho Nacional de Educação no período de 2004 a 2012, foi reitora, a primeira reitora da Unipampa e também secretária de Educação Básica do Ministério da Educação 2014 a 2015. Também a nossa convidada, Rosane Oliveira Duarte Zimmer, que é pedagoga, mestre e doutora em educação. Ela é diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Leão José Hartmann, na cidade de Canoas, é professora da Pontifícia Universidade Católica e também da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. É conselheira do Conselho Municipal de Educação da cidade de Canoas e conselheira da ONG Canta Brasil. Maria Beatriz Lucci, com a tua experiência como secretária de Educação Básica, também a experiência como conselheira do Conselho Nacional de Educação, qual é o balanço desta reforma do ensino médio? Foi lançada lá através de medida provisória em setembro, convertida agora no início do ano em projeto. Como é que tu vê, tu que acompanhou esses debates dentro do Conselho? Bem, eu acho que nesse momento, Jair, em primeiro lugar, quero te cumprimentar, dizer que é um prazer ser entrevistada por ti, uma pessoa que tem dedicado à educação tanta atenção, né, pela perspectiva do próprio jornalismo, né? E te dizer que eu acho que nesse momento, para fazer balanço, nós vamos fazer balanço de uma proposta, porque de implementação ainda não sabemos a respeito da reforma do ensino médio. E meu primeiro ponto, então, seria dizer que eu acho muito importante que nós ainda tenhamos tempo de debater esta proposta antes que nós tenhamos a posta em marcha de medidas concretas que vão afetar as escolas no seu planejamento. Porque melhorar o ensino médio é alguma coisa que todos nós, cidadãos brasileiros, né, clamamos por. Né? E nós, educadores, professores, formadores de professores, que é a categoria na qual eu me incluo, pesquisadores dessa área de educação, certamente reconhecemos que o nosso ensino médio deixa muito a desejar. Continuamos em dívida com os jovens brasileiros. Quer dizer, temos uma dívida social imensa daqueles que não chegaram ao ensino médio e enfrentam imensas dificuldades de inserção cultural, de participação política para exercer os seus direitos de cidadania e no mercado de trabalho, para se realizarem, inclusive, como trabalhadores, porque não tiveram oportunidade de ensino médio. E ainda temos, como tu disseste, um percentual muito grande dos jovens que se atrasam no atendimento do ensino fundamental, né? Jovens que estão fora da escola, apesar de serem menores de 18 anos,
quando a legislação, não só da educação, mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que eles devessem estar obrigatoriamente frequentando a escola. E nós temos uma situação de dificuldades das escolas de ensino médio para oferecerem, em primeiro lugar, um projeto pedagógico, um projeto curricular atraente, interessante e que os jovens e as suas famílias e a sociedade, porque não basta ter a avaliação do jovem, né? Um projeto curricular precisa fazer sentido para o jovem, para as suas famílias e para a comunidade na qual ele está inserido, né? Nós temos um projeto muito pouco atraente e que a gente tem muita dúvida sobre a sua relevância, seja no sentido tradicional do ensino médio, que é aquele sentido assim propedêutico, para usar a expressão, né, mais técnica, ou seja, um ensino médio com a finalidade de levar a educação superior, preparar bem para a universidade, ou seja, um ensino médio para ser a conclusão da educação básica, né, que é o sentido que nós temos hoje garantido na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, ele deveria ensejar uma terminalidade fundamental, né, básica para a cidadania e dar condições de forma articulada, concomitante ou a seguir, fazer a inserção na educação profissional e no ensino médio. O que eu quero dizer, então, é que acho que nós queríamos discutir uma proposta para o ensino médio. Nós temos debatido e temos muitas pesquisas importantes e interessantes sobre isso. Agora, nós ainda não temos medidas em implementação para ir fazendo avaliação de acompanhamento, mas nós temos tido muita preocupação com algumas medidas anunciadas. Rosane, tu tens a experiência da academia, mas tens também a experiência de base, né, como diretora de escola. Na educação, o processo ele é tão importante quanto o resultado, né? Não há um assodamento nesse debate, né? O ministro assume início de setembro, em setembro já tem 20 dias a medida provisória, depois nós temos a aprovação em fevereiro. Existe um processo de maturação na educação. Como é que é a escola, como é que os professores, alunos receberam esta reforma? A gente reconhece que é uma certa descrença dessa nova orientação. Na verdade, nem temos uma orientação, porque nós não temos muito claro quais serão as mudanças, exceto alguns dispositivos alterados na própria LDB. Então, como descrença, ainda nós aguardamos a Base Nacional Comum Curricular. Que ela vai sim, talvez, nos apontar alguns indicativos. Mas pensando na base da escola, no chão da escola, nós temos muitos desafios, né, e que a gente não reconhece, não enxerga nessa nova lei. Pensar as nossas juventudes, os nossos jovens de classe popular inseridos no mercado de trabalho, né, a precarização do trabalho. Se hoje a gente reconhece, né, que a evasão e o fracasso escolar instaurado no ensino médio é justamente por conta da inserção no mercado de trabalho, precoce, indevida, terceirizar, ser capaz, né, de sustentar esses jovens na escola. E reconheço, especialmente por trabalhar nas periferias, de que é esse o grande desafio nosso hoje. Pode ser também, acredito que sim, o ensino médio não está atrativo, concordo. A gente vem se mobilizando, nós estudamos, nós pesquisamos, nós temos experiências exitosas no Brasil. E acredito que talvez devêssemos recomeçar pelas experiências, boas práticas que se tem, e aí talvez ampliar esse estudo e aí retomar essa lei. Eu sinceramente, eu não acredito que ela tenha viabilidade. Eu ainda acredito que vamos retomar a lei, porque a previsão é de que talvez seja implementada a partir de 2019.
né? Porque a base nacional entra em vigor em 2018, acreditamos, e 2 anos após é possível, no segundo ano subsequente, a implementação. Então, 2019, talvez. Então, chega no chão da escola com muita descrença. Mas a base nacional comum para o ensino Mas eles médio devem lançar não agora. foi Não chega. sequer discutido um primeiro esboço. Não né? chegou. Nós Isso vínhamos discutindo uma base nacional comum. Esta é uma previsão da LDB. né? E nós temos novas diretrizes curriculares do ensino médio que recém estavam orientando os conselhos estaduais para fazerem a formulação própria de cada estado. Né? Professora Maria E o Beatriz, Pacto do Ensino Médio trabalhou toda uma ideia com os professores de estudar a questão do jovem, da juventude e da escola. professora, tem hoje eu falo com muitos jovens, eu vejo que tem às vezes quase uma falta de propósito no ensino. Eles enxergam o ensino médio meio como uma etapa perdida, né? Porque na verdade é um momento de transição entre a universidade, né, possibilidades, e às vezes pouco atrativa, né? Esta possibilidade dele buscar o seu itinerário, dele construir o seu percurso, ou mesmo a questão da escola de tempo integral, podem ser soluções para que torne mais atrativa, ou isso pode gerar mais confusão? Eu acredito muito na importância de nós aumentarmos as horas de escola no ensino médio. E do meu ponto de vista, é tão importante uma escola de tempo integral no ensino médio quanto na educação infantil e no ensino fundamental. Né? Ocorre que nós temos condições muito precárias nas nossas escolas de ensino médio em todos os aspectos. É isso que eu queria dizer. A escola, não só o currículo é pouco atrativo, mas uma das razões não é o currículo escrito, o projeto curricular que cada escola possa fazer no seu projeto político-pedagógico. Uma das razões fundamentais são as condições de infraestrutura das escolas. Quer dizer, nós não temos espaços arquitetonicamente planejados para serem escolas de ensino médio, né, que derivem de uma concepção de currículo de ensino médio. Grande parte das nossas escolas de ensino médio funcionam num turno numa escola que foi projetada para crianças. Muitas das nossas salas de aula do ensino médio têm cadeiras e mesas de tamanho inadequado para o próprio corpo dos adolescentes. Né? Nós temos salas de aula em muitos lugares com sobrelotação para o tamanho das salas. Escolas que não têm bibliotecas como um espaço para trabalho em grupo, para leituras, para estar fora do horário das aulas ou em alguns horários de escola. Escolas que não têm pátio, que não têm quadras, que não têm sequer um lugar onde se possa fazer uma palestra, um teatro, uma atividade de artes, uma atividade de debates da comunidade, coisas que seriam próprias da formação do ensino médio. Nós temos uma dificuldade de corpo docente, além dos aspectos físicos. Nós temos corpo docente escasso, faltando, e muitos professores com uma formação inadequada para trabalhar como professor no projeto curricular da escola. Não é só a área de matemática, as áreas de ciências, as áreas de artes, mas veja aí, nós já estamos enumerando. Mas nós não temos nas escolas, em muitas escolas, eu diria na maior parte das escolas, elementos que hoje fariam parte do currículo de todas as escolas. Por exemplo,
laboratórios de informática, né? Inclusive o próprio Ministério da Educação, há anos atrás, fez todo um esforço de colocar à disposição tablets, né, para entregar a todos os alunos, e hoje a gente vai nas escolas, eu não sei como é que é na tua escola, mas muitas escolas têm os armários fechados, e eu, por exemplo, visitei ainda recentemente uma escola que não consegue ter uma conexão de energia elétrica que permita fazer o funcionamento. E alguns já começaram a apresentar problemas. De professores, infraestrutura, equipamento e projeto curricular. Mas tem um diretor que nos lembra, um gestor de escola da rede estadual que nos lembra que as escolas não foram organizadas para dias de chuva. Claro. As escolas não foram organizadas para dias de calor. E também não foram organizadas para o tempo integral. Como é que funciona, por exemplo, Rosana? A tua escola é um bairro importante de Canoas, um bairro popular, né? Mais de 70 mil pessoas. Como é que tu vê essa questão do ensino médio em tempo integral? Claro que é um desejo, é muito importante, né? Desde Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, grandes educadores, sempre trabalharam a questão da escola do tempo integral. Mas como é que isso se equaciona hoje com esse jovem trabalhador, por exemplo, os anseios de essa questão precoce do mercado de trabalho que tu colocou? E a tua escola, por exemplo, tem estrutura hoje para evoluir? Bom, pensar a escola, né, no Guajuviras e que tem tempo integral. Nós temos tempo integral desde 2007, mas para os anos iniciais. E a previsão era de... Não só para as crianças, né? Exatamente. A ideia era de pudéssemos avançar e chegarmos até a conclusão do ensino fundamental, oferta, né? E a gente começou a se deparar de que não tínhamos espaços. Os espaços de qualidade. A escola tem espaços, mas de qualidade, né? Desse horário do meio-dia, como a gente acolhe essa criança. Tem que ter refeitório. E agora pensar, esse adolescente, porque nós temos 1000 horas, então, de certa forma, uma vez na semana, o nosso educando, o nosso aluno está em tempo integral. E da mesma forma como a gente observa esse enfrentamento com os anos iniciais, a gente tem com o ensino médio. Como ofertar esse horário do meio-dia, né, com mais leveza, com qualidade, e é um momento de descanso. Para além disso, né, ele teve aula num turno, ele vai ter aula no outro turno. O corpo ele está com um outro movimento, com uma outra intensidade, com uma outra disposição. E isso precisa ser lembrado, né? Essa fase de desenvolvimento, como trabalhar com este corpo nessa idade, na idade das nossas juventudes. Né? As necessidades, eles são gregários, eles e pensar o mercado de trabalho nessas comunidades carentes, né? Nós temos um caso muito sério de evasão. Esse educando, esse aluno, ele tem fragilidade de frequência, porque ele começa a ser inserido muito cedo no mercado de trabalho. Tem que ir para o mercado de trabalho, e ele acaba recuando, e essa carga horária ela fica sendo negociada dentro das escolas. Isso é o tempo todo. Nós, desde 2012, a gente vem com essa ampliação, mas a gente reconhece negociar para que esse aluno possa trabalhar, porque senão ele evade. É fracasso, evasão, e reprovação. O tempo todo a gente tem que estar lidando com essas questões. Professora Maria Beatriz Lúcia, a proposta original do Ministério da Educação era apenas português e matemática, né, como obrigatórios. O Congresso Nacional trouxe novamente a questão da artes, filosofia, sociologia, educação física, né, mas gerou uma certa ambiguidade, né? Como é que a senhora vê essa questão? E também o ensino de línguas, né? Porque hoje, obviamente, nós vivemos num continente que tem uma integração latino-americana e o espanhol é fundamental, né? E hoje ele passa a ser uma segunda língua, sem obrigatoriedade. Como é que o senhor vê essas duas mudanças que, pelo menos, a proposta traz? Eu, sinceramente, fiquei absolutamente surpresa. É indescritível como pode surgir a ideia de negar tudo o que a humanidade vem acumulando de conhecimentos sobre a formação cultural necessária para viver o século XXI. Nós conseguimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, estruturar um acordo nacional
que também nos insere num cenário internacional, né? Não em posição de vantagem, mas nos faz acompanhar, de estabelecer que nós precisamos nos currículos pelo menos 4 grandes áreas, né? A área das linguagens, onde se inclui a língua portuguesa, as línguas estrangeiras e as linguagens da arte, da comunicação, das tecnologias de informação e comunicação, e assim por diante. Inclusive, a expressão dramática e tal, entendendo que artes não é só artes plásticas e não é só música, né? Nós hoje temos várias artes que interessam aos jovens e são importantes, circenses, dramáticas, etc. e tal, de toda sorte, né? As artes visuais em geral e a música extremamente importante. Nós temos uma área das ciências que é extremamente importante, quer dizer, há conhecimentos científicos que são elementares para a qualidade de vida das pessoas, para entender sobre saúde, para entender sobre a relação com o meio ambiente, né? Há o conhecimento das ciências humanas, né? Que nos faz entender o mundo, a história, a geografia, a questão ambiental, o porquê desses desafios. E a matemática, o nosso grande instrumento do pensamento abstrato, né, que nos faz, inclusive, quer dizer, tem finalidades em si, mas é instrumental para o desenvolvimento cognitivo como um todo. Então, eu acho que nós não podemos pensar num currículo só com alguma dessas 4 grandes áreas. E o desafio é nós negociarmos nas escolas e na concepção do projeto curricular nacional a combinação em horas. Certamente nós precisamos, entre aspas, de uma base nacional comum, da formação dos cidadãos. Mas nós não podemos abrir mão, e a LDB nos preserva isso, de uma parte diversificada, de cultura regional, de problemas locais. É diferente morar no campo do que morar numa metrópole, né? E assim por diante. Então, eu realmente acho que foi um momento importante para o Congresso Nacional de fazer voltar a sociologia, a filosofia, mas nós perdemos o espanhol, como tu bem notaste, como uma primeira opção, por exemplo, o ideal era ter 2 línguas obrigatórias, claro, né? Inglês e espanhol. Né? Claro, é fundamental o inglês, sem dúvida. O problema é esta ideia de que nós temos que fazer uma educação pobre para o pobre. Como é que nós vamos desprezar o alemão nas regiões em que faz sentido do Rio Grande do Sul, o italiano nas regiões em que faz sentido, e a fronteira, e nós todos sem o espanhol? Rosane, só para nós finalizarmos, tem uma preocupação, pelo menos é um dos debates que a reforma traz, é a questão da formação técnica, né? Veja que nós temos 2.400 horas, tínhamos mais em torno de 1.200, 1.400 para formação técnica. Hoje é possível, nas 2.400, ter a formação técnica. Então, o risco é exatamente como a professora Maria Beatriz colocou, de nós perdermos aí formação geral em razão da formação técnica, para nós finalizarmos. Não só o risco, como também contrapor a própria LDB, né? A própria LDB, o próprio Plano Nacional, que nos diz que é trabalhar esse ser humano de forma integral, omnilateral, né? Que é preconizado na Unesco, aprender a ser. Então, os riscos são... Os 4 pilares. Né? Os 4 pilares. São riscos tremendos, né? Em que momento se vai trabalhar a humanização? Esse projeto, não, mas essa lei, ela não aponta que ser humano se deseja. E eu questiono, para qual trabalho essa formação nos qual é a relação da pessoa com o trabalho? Qual trabalho num século onde a cada instante temos uma nova tecnologia, né, uma inovação. Eu gostaria de salientar que o Conselho Estadual de Educação hoje vem sendo referência no Brasil a partir do parecer número 2, expedido agora em maio, aonde ele regula e que qualquer alteração curricular que ferir
a LDB, neste momento, será passível de restrição, né? Então, ele vem sendo objeto hoje de uso, né, para todo o Brasil. E nós temos indicativos que apenas 6 escolas no Brasil irão implantar o novo ensino médio. Então, são 6 escolas pilotos, né? Então, ainda é muito pequeno para a gente poder dizer, né? Muito restrito para a gente poder dizer o que será esse ensino médio. Né? Nós esperamos que esse debate ele possa prosseguir, que os educadores, né, especialmente os nossos jovens, possam ser ouvidos, né? Como eu coloquei, na educação o processo é tão importante quanto o resultado e todas as partes têm que ser ouvidas. Eu queria agradecer às nossas 2 convidadas, a professora Maria Beatriz Lúcia e também a professora Rosane Oliveira Duarte Zimmer, que trouxeram luzes, né, a essa discussão. O Domínio Público fica por aqui, nós voltamos no próximo domingo. Deixe as suas sugestões, críticas, ideias nas redes sociais. Até lá!